E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauro Chon Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre as displasias ósseas, né? As lesões fibroósseas. Então, aqui a gente vai começar a discutir um pouco mais sobre essas lesões, que são mais voltadas para a cavidade oral, e sobre as consequências que essas lesões elas podem ocasionar para o indivíduo. Então, o que seria essas displasias, né? A patologia óssea, né? A patologia óssea ela pode ser classificada em pelo menos três grupos: uma displasia fibrótica, uma displasia óssea ou um fibroma ossificante. Então, a gente vai ter essas três vertentes que podem estar dentro do grupo das patologias ósseas. E o que significa essas patologias ósseas, dessas lesões fibroósseas? Nessas lesões fibroósseas, basicamente, o osso medular normal, ele vai ter uma proliferação excessiva de tecido fibroso. Então, haverá uma substituição consecutivamente de tecido ósseo normal por tecido fibroso, né? Isso vai ocasionando no paciente vários aspectos patológicos que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, na displasia fibrosa, a gente pode até mesmo designar ela como uma lesão fibrósea benigna dos maxilares. Essa lesão, ela tem uma etiologia desconhecida, né, nessa displasia fibrótica. A gente inicia falando apenas dessa displasia fibrótica. Ela é inicialmente uma lesão que não apresenta, né, um agente etiológico conhecido, porém, acredita-se que ela pode ter uma associação com uma mutação nos genes GNAS1, sendo encontrado no cromossomo 20q13. Então, a alteração nesse gene GNAS faz com que haja uma proliferação e diferenciação excessiva entre osteoblastos e fibroblastos. Consecutivamente, essa lesão fibroóssea ela vai ter três subclassificações, que a gente pode chamar elas de displasia fibrosa monostótica, displasia fibrosa poliostótica e displasia fibrosa crânio-facial. Então, bora entender o que é que significa esses três termos. A monostótica, ela significa que é uma lesão fibrósea que acomete apenas um único osso. Só um osso é acometido, por exemplo, a mandíbula. Já a poliostótica, ela acomete dois ou mais ossos, né? Vem poliostótica. Já as lesões craniofaciais, né, essas lesões fibróticas craniofaciais, elas acometem os ossos do crânio, né? Tendo vários ossos ali sendo acometidos. Então, a gente, nessa circunstância, chama isso de uma lesão fibrósea craniofacial. Ficou claro? Então, geralmente, as características clínicas dessa lesão é fazer com que haja uma expansão óssea sem que haja a perfuração da cortical óssea, né? Ela vai se expandindo, mas não perfura o osso. Pode ser bilateral ou unilateral. Ela também vai trazer aspectos assintomáticos para o paciente, né? O paciente nem vai sentir que está tendo essa expansão, e dessa expansão pode acarretar numa assimetria facial, isso é muito importante de ser destacado. E aí, os sinais e sintomas, eles vão depender se a lesão ela consegue se infiltrar para os tecidos nervosos, mas a princípio ela é assintomática. Porém, se a lesão conseguir alcançar ali alguns tecidos nervosos, ela pode acometer ali encefaleia, dor orofacial, dificuldade auditiva, um mau posicionamento do globo ocular, insuficiência ali visual, ou até mesmo cegueira, sinusite,
dificuldade na abertura bucal e, consequentemente, dificuldade na mastigação e na respiração. Então, a gente pode ver que ela, inclusive, pode ocasionar obstrução nasal. Além dessa sintomatologia, quando acomete algum tecido nervoso, a gente pode observar que na displasia fibrosa, nós podemos observar que os pacientes eles podem desenvolver um atraso na erupção dos dentes permanentes. Então, os dentes permanentes, eles podem ter um atraso na sua erupção, né? Ou eles podem perder a sua força eruptiva. Diante desses achados, né, dessa lesão dentro da cavidade bucal, a gente pode encontrar que esses pacientes com displasia fibrosa, eles podem ter uma má oclusão, por conta que os dentes eles vão se alterando, né, eles vão se movimentando. E aí, diante dessa má oclusão, né, ele não fecha a boca de maneira adequada, onde todos os dentes eles vão ter a capacidade de ocluir. Então, o que é que isso acomete? Acomete no apinhamento dentário, os dentes eles ficam muito coladinhos uns aos outros, fazendo com que haja uma dificuldade na higienização. E dessa dificuldade da higienização, a gente já sabe o que é que vai ocasionar, né? Em lesões cariosas. Geralmente, os dentes que vão ser acometidos por deslocamento vai ser os caninos e os incisivos, né? Nunca premolares e molares. Então, a gente vai ver esse acometimento mais predominantemente entre incisivos e caninos. Então, aqui a gente pode ver que essa displasia fibrosa, né, ela pode ser subclassificada em monostótica, poliostótica, craniofacial. E quando a gente fala sobre a monostótica, a gente vê que ela é muito mais comum do que a poliostótica. A monostótica, ela comete cerca de 80 a 85% dos casos dessa monostótica. Geralmente ela é mais evidenciada na segunda década de vida desses pacientes, e aí ela não tem nenhum tipo de predileção por gênero. Ela pode acometer significativamente tanto homens como mulheres. Já essa poliostótica, ela já tem uma predileção por gênero. Ela tem uma predileção pelo gênero feminino, podendo acometer maxila, osso temporal, o osso esfenoide e também o assoalho da órbita ocular. Então, ela pode acometer pelo menos esses 4 ossos, né? Também nós temos algumas síndromes que podem estar associadas, né? Como as síndromes de café com leite. O que são síndromes de café com leite? São manchas, né? Café com leite com bordas irregulares, né? Também nós temos os mixomas intramusculares, que eles vêm provenientes da síndrome de Mazabralde, né? Temos as endocrinopatias, que também podem estar associadas, como a precocidade, né, na maturação sexual, como o desenvolvimento da mama, dos pelos pubianos e etc. Quando a gente parte para uma radiografia para analisar essa displasia fibrótica, a gente vai ver uma massa radiopaca, né, ou seja, uma massa branca, sem limites definidos, sem que haja a perfuração da cortical óssea, e ela é uma massa bem esbranquiçada, ou seja, bem radiopaca, que muitos livros vão trazer uma palavrinha específica, como aspecto de casca de laranja ou aspecto de vidro despolido, né? E aí a gente pode observar que essa displasia óssea, né, essa displasia fibrótica, desculpa, essa displasia fibrótica, ela acaba que sendo distinguida de qualquer outra área do corpo. Por exemplo, as lesões de displasia fibrótica, elas são distintas das displasias que acometem as outras estruturas do corpo. Por exemplo, de cabeça e pescoço, a gente vai ver que essas lesões elas vão ser encontradas pouco demarcadas e bem difusas na cabeça. Já no restante do corpo, essa lesão ela pode ser encontrada ali de maneira bem circunscrita e bem radiolúcida.
Além disso, essas lesões de cabeça e pescoço, a gente pode encontrar a presença também de osso lamelar, o que a gente não vai encontrar esse tipo de estrutura óssea no restante do corpo, né? Então, o diagnóstico clínico dessa displasia fibrótica, ela pode ser majoritariamente radiográfico ou clínico, mas se o clínico e o radiográfico, eles não são concordantes, a gente tem que fazer uma histologia, né? Mas a gente tem que se atentar, quando cirurgião dentista, que existe a possibilidade de fazer uma fratura no osso durante o processamento ali de fazer uma biópsia ou de induzir o paciente a um processo hemorrágico, se a gente for tentar fazer uma biópsia. Então, vocês têm que se atentar a essa vertente. Ou de fazer uma hemorragia no paciente na tentativa de fazer uma biópsia, ou de fazer uma fratura no osso na tentativa de fazer uma biópsia. O que vocês podem fazer também para fazer o diagnóstico é fazer uma cintilografia óssea, né? Inclusive, esse processamento de uma cintilografia óssea, ela tem uma sensibilidade bem exorbitante nas displasias fibróticas poliostóticas. Então, quando a gente consegue fechar o diagnóstico desse paciente, a gente pode, inclusive, direcionar ele para o endocrinologista para fazer a resolutividade, né, dos processos metabólicos, que muito provavelmente devem estar desajustados, e também ajustar também com relação à sua precocidade sexual. Então, o tratamento para essa displasia fibrótica, ela não existe. Não existe. Porque existe uma prevalência que essa displasia fibrótica ela irá parar o seu desenvolvimento assim que o indivíduo alcançar a maturidade esquelética. Isso significa dizer o quê? Que essa lesão ela só vai ficar progredindo enquanto o paciente ele ainda estiver no seu desenvolvimento esquelético. Quando ele alcançar o seu desenvolvimento esquelético por completo, acabou. A lesão ela para de crescer. Muito raramente essa lesão ela pode voltar a crescer depois da maturação do esqueleto, mas isso é extremamente difícil. Existem também outros métodos, né, para fazer com que ajude esse paciente com essa displasia, né, essa displasia fibrótica, que a gente pode fazer uma cirurgia ablativa, radical, né, mas lembrando que você pode ocasionar numa hemorragia ou numa fratura óssea. Você também pode utilizar de uma terapêutica medicamentosa para o alívio da dor do paciente, com bifosfonato. O bifosfonato, ele é muito bom tanto na monostótica como também na poliostótica. Então, esse bifosfonato, essa medicação, que também essa medicação ela pode ser endovenosa ou via oral, ela pode ser muito boa para o alívio da sintomatologia do paciente, para aqueles que foram acometidos por uma sintomatologia, porque lembrando, essa lesão ela não é sintomática, mas se alcançar algum tecido nervoso, consequentemente, ela vai ocasionar num processo doloroso, numa cefaleia, numa obstrução nasal, numa limitação auditiva, numa dificuldade ali para enxergar, ou até mesmo cegueira, né, limitação na abertura bucal e dentre outros atributos aí. Então, aqui a gente pode ver que esse bifosfonato ele pode ocasionar um processo muito positivo para esse paciente. Então, eu vou continuar com vocês no próximo vídeo para falar sobre a displasia óssea, ainda discutindo com vocês sobre patologia óssea. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no meu canal, deixem nos comentários qualquer dúvidas que vocês tiverem e não se esqueçam de ativar o sininho para receber as próximas notificações dos meus próximos vídeos. Um beijo e até mais!